Bem, estou aqui com meu irmão aqui, Isalberto Luiz, é um dos filhos aqui do seu Zeca Luiz e Dona Socorro. Vamos conversar um pouquinho com ele hoje. Ele tem uma grande experiência e uma história de vida também. E eu queria uma passagem da vida dele, que ele foi da Caixa Econômica durante muito tempo, né, muitos anos. E na Caixa Econômica eles formaram um grupo, né, e esse grupo foi um grupo de muita amizade. Eles construíram uma verdadeira família, né, dentro da Caixa Econômica. Queria que você explicasse mais ou menos como é que foi. Bom, eu depois de alguns outros empregos, eu entrei na Caixa Econômica em 1982, tomei posse em Floriano, aí trabalhei lá um certo tempo, lá por acho tanto apareceu lá um gerente de Bom Jesus, para criar a agência de Bom Jesus, Fernando Figueiredo, e me convenceu a me transferir para Bom Jesus, que a agência lá ia inaugurar em outubro de 82. Bom, fiz uma visita lá à cidade, conheci lá um lugar muito bom, muita água, eu era do sertão seco, né? Fiquei lá encantado com a região lá do Gurgueia. E nessa ida para Bom Jesus, eu me lembro que a gente ia no ônibus da empresa Express Princesa de Luxo. Aí nessa viagem de Floriano a Bom Jesus eu conheci uma pessoa, né, chamada Assis Carvalho. Conheci nessa viagem. Ele morava em Bom Jesus, trabalhava no Armazém Paraíba. Ele era uma espécie de gerente lá da regional do Armazém Paraíba, lá em Bom Jesus. E me convidou para ir para um alojamento que o Armazém Paraíba tinha, em vez de eu ir para o hotel. Era eu e mais outro colega da Caixa que íamos. Ele disse, não, vocês não vão para o hotel não, vocês vão ficar lá na pousa, lá num espaço que nós temos do Paraíba, onde a gente fica hospedado. Vocês ficam lá com a gente, porque eu também estou aprovado nesse concurso da Caixa e você também já estava aprovado. Na época ele estava aprovado, mas não tinha sido chamado ainda para a Caixa, né? Exatamente. E lá é o seguinte, eu vou ser chamado e eu vou também para Bom Jesus, eu já estou sabendo. E eu já tenho uma ideia de a gente contratar lá um prédio que tem lá para a gente botar nosso alojamento da Caixa lá, né? Do pessoal da Caixa. E chegando em Bom Jesus às 3h30, 4 horas da manhã, nós fomos lá para essa casa do Armazém Paraíba, terminamos a noite lá. E no dia seguinte ele foi mostrar para a gente a cidade, fomos conhecer a cidade, fomos conhecer lá o Paraíba, depois fomos na Caixa que era de frente o Paraíba, onde ia ser inaugurada a Caixa. Bom, e aí nossa amizade iniciou nesse tempo. E trabalhei lá 2 anos e durante esses 2 anos ele realmente foi chamado logo depois e aí começou a trabalhar também lá em Bom Jesus, na Caixa. E a gente realmente de fato deu certo esse alojamento, era um alojamento da Universidade Federal que ele vivia lá fechado. E a gente conseguiu e deu certo e a gente se hospedou lá e moramos lá por muito tempo. Eu, o Assis, esse outro colega da Caixa, mais outros que chegaram e o pessoal do Banco Nordeste que chegou também para inaugurar a agência do Banco Nordeste lá. Bom, de lá eu fui para São Raimundo Nonato, o Assis veio para Teresina e eu passei um tempo em São Raimundo Nonato, depois vim para Teresina. Quando eu cheguei em Teresina, o Assis tinha alugado uma casa pertinho da agência Aerolínea de Abril, que era onde ele estava trabalhando e eu também ia trabalhar lá. Então, do lado da agência ali da Aerolínea de Abril, ele alugou uma casa pequena. Em Teresina? Teresina. Ele já tinha alugado essa casa para trazer a família dele de Oeiras para vir estudar em Teresina. Ele era o mais velho e era assim, uma espécie de pai de todo mundo. E ele tinha essa visão de que devia trazer todo mundo aqui para Teresina, porque aqui tinha mais futuro, para prosperar. Bom, e por essa amizade que a gente tinha lá, a gente continuou aí e o Assis foi quem deu uma ideia inicial de a gente criar um grupo na Caixa, que foi criado depois por 12 pessoas, entre essas pessoas eu me lembro dele, que foi a ideia dele. Ele sempre foi um líder, né? Sempre liderou. Sempre teve esse espírito de liderança, né? Isso. E essa questão de trazer os irmãos para estudar em Teresina, isso é uma tradição aqui do Piauí, aqui de Teresina. Teresina é uma cidade construída e que vem muita gente de cidades do interior
para estudar em Teresina. E vem os mais velhos vão trazendo os mais novos. Assim é que é a história aqui de Teresina, do ensino aqui em Teresina, da educação de Teresina. Isso. Aí na Caixa a gente já tem um grupo de amizades que envolvia mais, além de nós, eu e o Assis, o Elton Dias, que trabalhava na Escola Técnica, o Elton Sobral, que trabalhava lá na Areolina de Abreu, o Anivaldo, que era da Areolina de Abreu, o Jesus Carvalho, que trabalhava também lá na área, o Jesus Rodrigues, aliás, que trabalhava na Areolina de Abreu, o Marcelino Fonteles, que é tio do atual governador, do Rafael, também trabalhava lá, e o Assis teve essa ideia de a gente criar esse MUD. O que era o MUD? Era um movimento dentro da Caixa para a gente concorrer à eleição da associação da Caixa, né? Associação dos Funcionários da Caixa. Associação dos Economiários, né? Que hoje é a PCF, né? E essa PCF, desde o início dela, ela foi dirigida por um empregado da Caixa chamado Miguel Vasconcelos, né? Então, ele era da velha guarda e ele tinha o controle dessa associação, porque nessa época nós não éramos sindicalizados, a gente só tinha direito à associação, a gente não participava do sindicato. E o sindicato dos bancários na época era controlado pelo Trabulo, né? Junto com o João Henrique, que depois foi deputado, ministro. Aí eles tinham esse controle lá desses dois órgãos, a Associação da Caixa e o Sindicato dos Bancários. O Sindicato dos Bancários era dirigido pelo Trabulo, que era do Banco do Brasil, né? Isso, com o João Henrique, que era do Banco do Estado. Banco do Estado do Piauí. Então, eles ficavam revezando. Vocês da Caixa não conseguiam penetrar, não é isso? Isso, a gente estava na associação, filiado à associação, mas com o controle do Miguel, que era ligado a eles. Era o pessoal chamado assim, mais da direita, né? E o Assis já tinha essa ligação com a esquerda, na época estava sendo criado PT e coisa e tal. Bom, então a gente começou esse movimento, as reuniões semanais, uma vez por semana, era lá na calçada do Assis Carvalho, e lá nós fomos ampliando um grupo, fomos crescendo, e quando veio a eleição, no final do ano de 84, né, a gente fez uma chapa e ganhamos a eleição do grupo do Miguel, né? Quem era a diretoria? O Elton presidente, o vice, que fui diretor administrativo financeiro. O Elton Dias. Isso. O Assis participava da diretoria, o Jesus, a Nivalda, a Hortência, o Renault, se eu não me engano era de cultura, o Marcelino, que era diretor sindical. A mesma turma que criou o MUD foi quem assumiu a diretoria. Na época, a Caixa permitia que 2 funcionários se afastassem para cuidar só da associação. E esses 2 afastados foi o Elton, que era o presidente, e eu, que fui ser o diretor administrativo financeiro da associação. Então, nós 2 tínhamos direito a afastar das atividades da Caixa, como de fato nos afastamos. E aí veio a segunda ideia, né? Já mais o Elton à frente, né, dessa ideia, que era a gente encontrar uma alternativa de envolver na associação o restante dos bancos, já pensando lá na frente no sindicato dos bancários. A gente tinha uma ideia... Que era um sindicato forte, isso, que era muito forte. Era político, né? A associação era assim meio restrita, não podia fazer política, né? Não podia liderar greve nem nada. Bom, aí o Elton teve essa ideia de a gente envolver os outros bancos, já pensando na eleição do sindicato. Qual foi a ideia dele? Ele disse, olha, Roberto, nós vamos combinar o seguinte, você vai cuidar do clube, a gente vai fazer festa, vamos fazer shows grandes, o espaço é bom, a gente tem condição de ganhar muito dinheiro lá no clube e a gente vai criar um restaurante da PCF lá no centro, que a maioria dos bancos ficava no centro, né? Clube da Caixa. Você vai criar, a gente vai criar um restaurante lá no centro e nós vamos vender comida lá barata para todos os bancários, não é só o pessoal da Caixa. O restaurante era da Associação da Caixa, mas ia abrir para todos os bancos, como de fato aconteceu. Ele alugou um prédio ali, se eu não me engano, na esquina da Rui Barbosa com a Lisandro Nogueira, e, aliás, com a Areolina de Abreu. E lá ele botou o restaurante da Associação da Caixa para todos os bancários.
E esse restaurante a gente começou a fazer uma amizade muito grande com as pessoas dos outros bancos. A gente fez a primeira greve na Caixa, apesar de ser proibida na época, mas a gente conseguiu fazer essa greve, porque a gente lutava por duas coisas. Muitas coisas, principalmente duas. Quais eram as duas? Era 6 horas, por isso que o nome da greve era 6 horas já. Mas aí já era através do sindicato ou era pela associação? Não, pela associação. Nada de sindicato nada de aí? sindical, a gente brigava por as 6 horas já, porque todo bancário trabalhava 6 horas e nós da Caixa era 8, né? Então a gente tinha esse diferencial. Então a gente queria lutar pelas 6 horas para ficar igual a todos os bancos e lutar pelo direito de ser sindicalizado, de a gente poder sindicalizar quem quisesse no sindicato dos bancários, já que a gente se considerava também bancário. E a gente conseguiu, foi uma greve muito forte, parou todas as agências e conseguimos as duas coisas. Nós tanto conseguimos 6 horas como conseguimos nos sindicalizar. Bom, com o direito de sindicalização, aí claro, o objetivo na frente, o mandato da associação era 3 anos, ele assumimos em 85, era 85, 86, 87. O presidente, o Elton. Que o Elton Dias presidente, e em 89 ia ter eleição no sindicato. Aí a gente já estava preparando a eleição com o sindicato. Né? E lá o Elton fez uma boa parceria com a Regina Souza, que era do Banco do Brasil, e era forte no movimento, apesar de ser da oposição, lá no movimento dos bancários, e o Olavo Rebelo, né, que também era do Banco do Brasil, e ele já tinha uma atuação muito forte nas chapas de oposição lá do sindicato dos bancários. Então lá já tinha uma disputa forte, mas a oposição sempre perdia porque havia ainda uma diferença grande. Mas com a nossa ida do pessoal da Caixa para o sindicato, aí fortaleceu muito a oposição do sindicato. E com a escolha do Elton candidato a presidente e a Regina Souza de vice, Sindicato dos Bancários. Sindicato dos Bancários, aí pronto, aí foi uma eleição tranquila, sossegada, o Elton foi eleito presidente do sindicato. Né? Aí ficou uma parte do pessoal da Caixa no sindicato e uma parte na associação. E aí a gente deu continuidade para frente, algumas pessoas continuaram assumindo a diretoria da associação da Caixa, o Jesus mesmo foi presidente, o Assis também foi presidente, e outra parte foi para o sindicato. Até via a eleição seguinte de vereador, onde o Elton saiu, tinha terminado o mandato do sindicato e foi candidato a vereador. Vereador de Teresina. Vereador de Teresina. Primeiro mandato eletivo. Em 92, né, na eleição de 92. Em 94 foi eleito deputado estadual, 98 federal, aí daí para frente vocês sabem a história. E alguns colegas nossos também foram para a política, né? O Assis Carvalho mesmo foi candidato a vereador de Teresina no primeiro momento. Aliás, ele queria ser candidato a vereador, terminou sendo o Odali, que era outro colega nosso da Caixa, Odali Medeiros. Aí o ERP convenceu ele a esperar a eleição do deputado estadual, ele foi candidato estadual, a primeira vez perdeu, a segunda ganhou, aí depois federal e continuou. O Jesus também foi federal e assim prosseguimos a nossa vida ao longo de muitos anos. Mas na Caixa tinha muita festa, tinha o grande São João da Caixa, né, que era famoso, era o maior São João de Teresina, né? Isso. Trazia muitos shows para... Nessa época nós criamos esse movimento de fazer festa lá no clube, que primeiro a gente tinha a função de arrecadar, né? A gente ganhava realmente um bom dinheiro nessas festas. A gente fez um São João tradicional, eu me lembro que o Dominguinhos mesmo participou de 3 São João nossos da Caixa, trouxemos grandes bandas. Nós fizemos shows aqui, tipo um que nós fizemos com o Nelson Gonçalves, que a gente se assustou, porque o povo que queria entrar no clube era 3 vezes mais do que cabia lá dentro, né? O povo querendo assistir o show do Nelson Gonçalves e a gente não tinha mais mesa, nem espaço, nem nada lá. Né? Fizemos lá grandes festas, foi uma época muito boa. E inclusive reformamos o clube, né? O clube era um clubezinho acanhado, tinha pouca coisa, e nessa administração, junto com o Elton Dias, lá, essa primeira administração, a gente já conseguiu fazer um campo de futebol. Na época tivemos uma grande ajuda do Chico Gerardo, que era prefeito de Teresina. Ele era presidente da ETUB a princípio,
e nos ajudou, porque o terreno lá era tinha um declive muito grande. O Chico arrumou máquina e colaborou muito nessa questão lá desse campo de futebol. Fizemos novas piscinas, novas quadras, e a gente deu uma ampliada muito boa no clube. A arborização, eu me lembro que lá só tinha pouquinhas árvores, uns pezinhos de castanhola, bem acanhadinho. Eu me lembro que nós fizemos uma arborização enorme lá com a ajuda da Prefeitura de Teresina. Nós somos muito gratos à Prefeitura de Teresina, que tinha muita muda e convenceu a gente a fazer uma arborização lá com árvores definitivas. E a gente fez. E hoje o Clube da Caixa tem uma arborização fora do comum. Pois é, então está encerrando por aqui, mas é um depoimento que a gente quer guardar. Então, o objetivo do canal é esse, é levar informação e que essa informação fique disponível, gratuita para qualquer usuário. É só assistir e se deleitar com as informações. Em breve gravaremos muitos outros, daremos continuidade aí com muitos vídeos. Eu quero aqui parabenizar o Aloysio por essa iniciativa, porque a gente tem a mania de ficar sempre deixando, não, depois eu vou fazer isso aqui, né? Aí a gente não faz hoje, aí não arquiva, aí depois a gente talvez não tenha nem condição de falar mais do que a gente viveu no passado. Aí termina não ficando gravado, né? E isso aqui vai ficar gravado pro resto da vida, com certeza. É a isso memória. É o que todo mundo deve fazer, então concordo 100% com ele. Vamos deixar na memória. Com certeza. A memória não morrerá. E aqui, o Assis Carvalho sempre foi essa liderança, o Wellington Dias sempre foi essa liderança, não é da agora, é uma coisa que já vem de longe, é nato, né? É da própria, o DNA deles, né? Eles vêm de longe, né? As pessoas acham que as conquistas são fáceis, mas não são. Toda conquista ela é muito trabalhosa, né? Muito árdua, não é fácil. Tem toda uma trajetória, então a gente quer levar essa trajetória para que fique registrado aí na mente de muita gente que não sabe, que não conhece, né? Nós somos um estado, né, num país de pouca memória, e a gente quer mudar esse paradigma, querendo deixar esse legado, né, e essa mensagem para a comunidade, que eu acho que nós brasileiros, nós piauienses, precisamos reavivar nossas memórias, documentando o máximo possível de fatos ocorridos no nosso estado, nas nossas cidades, por aí vai. Muito obrigado a vocês.